Fala galera, vou mostrar para vocês como eu fiz esse corte mid fade no dia a dia da barbearia. Quem sabe possa ajudar aí quem está iniciando também e tem dificuldade. Eu começo umedecendo bastante o cabelo e logo em seguida eu passo um leave-in que é para dar uma organizada no cabelo e ficar mais fácil para cortar. Eu começo fazendo uma divisão ali, uma mecha guia no meio. Como o cabelo do cliente estava meio grande, ficou fora do vídeo aí, mas dá para entender. Eu faço uma mecha guia no meio para mim me nortear na altura e no ângulo que eu vou querer esse cabelo. Depois que eu faço essa mecha guia, levo até o final, eu divido o cabelo no meio, jogando para o lado que eu vou cortar, mecha guia, pegando o cabelo daquele lado. E aí eu vou levando mecha a mecha, de um jeito bem raiz, bem simplão, bem prático do dia a dia. Vou levando até o final, fazendo esse corte no mecha a mecha. Lembrando que é um corte do dia a dia, na barbearia mesmo. Tava indo num sabadão e eu tava atendendo. Já aproveito para tirar o excesso da lateral ali. Não tenho ainda aquela base na lateral, mas eu já aproveito para ir tirando o excesso da lateral. Faço a mesma coisa do outro lado, pego a mecha guia que está no centro e vou levando para cortar o outro lado agora. Também já aproveito e vou tirando todo o excesso da lateral, deixando já mais organizado, mais na forma que eu quero que esse cabelo fique, para facilitar na hora de eu fazer degradê ali, não ter aquele cabelo comprido caindo por cima e atrapalhando até visualmente. Então já vou deixando ele meio pronto. Eu venho, dou uma conferida em cima, para ver se não ficou nenhuma ponta, se ficou tudo meio alinhado. Se fosse um corte social, já estaria quase pronto. Era mais fazer a parte de baixo ali, os acabamentos, pezinho, e aí ficaria show de bola. Como vou fazer o degradê, eu inicio passando um pente 2 para fazer a limpeza. Não subo muito, vou até a recessão baixa ali, porque eu tenho preferido trabalhar com a tesoura da recessão média para cima ali, da recessão baixa para cima ali, eu tenho preferido ir com a tesoura. Tenho achado mais fácil de ir controlando a questão da cor, né? Mas foi a forma que eu achei mais fácil nesse cabelo. Tem cabelo que eu faço diferente também. Não fica amarrado num padrão, não. Tento seguir o máximo possível, sempre o mesmo padrão, mas se precisar eu mudo também. Depois eu venho com o pente 1, fazendo mais uma limpeza. Logo em seguida entro com o pente 1,5 alto e baixo. Vou controlando na alavanca ali para tentar quebrar aquele degrau que fica ali entre o pente 1 e o pente 2, tentando deixar o mais suave possível para ficar mais fácil na hora de desmarcar. Depois eu venho com o pente 1 alto também e baixo. Vou controlando na alavanca. Primeiro passo ele alto, depois vou com ele baixo ali, conforme eu vou achando a necessidade para ir quebrando a marcação e tirando aquele peso que vai ficando ali, já deixando um pouco mais suave esse degradê. Lembrando, pessoal, que é um jeito simples, é o jeito que eu faço, não é uma regra, e às vezes em outros cabelos eu faço de forma diferente ali, o jeito que eu acho mais fácil. Nesse cabelo eu optei em fazer dessa forma. Depois já venho fazendo a marcação na zero, marcando com a minha zero da máquina mesmo. Ela não está muito baixa, a minha zero da máquina, então ela deixa uma cor mais acinzentada e eu tô gostando de trabalhar com ela assim. Logo em seguida venho com o pente meio na alavanca também, já meio baixo, meio alto, suavizando ali o degrau e retirando o máximo possível a marcação que fica ali embaixo, né? Gosto de trabalhar bastante o pente meio, porque ele na alta e na baixa ali, você tendo a precisão e a suavidade na mão ali, dando mais pressão na hora que precisa e menos pressão, você já consegue disfarçar bastante o degradê ali, tirar bastante marca, ajuda demais. Os pentes intermediários, pente meio e o pente 1,5 faz uma diferença danada, ajuda muito. Sempre interessante passar bem a máquina para tirar o máximo possível, deixando bastante limpo, porque facilita bastante o processo na continuação nos próximos pentes. Depois eu venho com a minha zero alta e zero baixa, mexendo na alavanca da máquina, já retirando mais o restante da marca que fica ali, e com o bico da máquina já vou dando alguns polimentos ali nos pontos mais escuros, tentando deixar o mais harmônico possível as cores, né? Lembrando que o degradê é isso, às vezes a gente fica muito preocupado com a marca e acaba
se esquecendo da distribuição das cores, né? Para tentar atingir o tão famoso, tão esperado 3 tons, né, no degradê. Então, trabalhar bastante com o bico da máquina, com os cantinhos da máquina aí, trabalhar bastante os pentes, pensando bem na distribuição das cores, como que tá ficando a distribuição das cores. De vez em quando afasta, dá uma olhada mais de longe, olha através da câmera do celular, isso ajuda bastante e vai aprimorando o olhar para ficar mais prático e mais rápido também de fazer no dia a dia. Depois eu venho com a minha máquina de acabamento, fazendo aquela parte mais clarinha, a parte mais branca ali, e até crio uma marcaçãozinha de leve, que eu retiro com a zero baixa e com a própria zero de acabamento. Então eu faço uma marcação bem legal ali, já limpando o máximo possível na parte da nuca, na parte atrás da orelha, na parte da costeleta, deixando o mais limpo possível, porque é o que vai dar todo o destaque para o degradê. Para a gente ter esse efeito dos 3 tons, tem que ter a parte clara bem clara, a parte cinza bem cinza e a parte escura, escura, mas sem peso, com bastante leveza, com bastante harmonia. E para mim, essa é a parte mais difícil aí, eu como barbeiro, com poucos anos de profissão ainda, né, 8 anos, eu acho a parte mais difícil essa conexão aí para você fazer a harmonia, a transação suave ali entre a parte cinza e a parte escura. É ali o pulo do gato para mim tá aí para você fazer um degradê bem bonito. Porque na parte clara e na parte cinza, eu vejo que a maioria dos barbeiros que estão começando tem facilidade, mas na parte escura ali, essa parte de conexão ali é uma parte mais difícil, é uma parte que eu tenho buscado estudar bastante para tentar evoluir e melhorar para poder fazer um serviço melhor, um serviço mais bonito, um serviço de mais qualidade. Eu gosto de usar sempre a ponta da máquina ali para dar esse polimento, para ir tirando esse excesso, esses pontinhos pretos, para ficar mais harmônico mesmo, mais bonito para olhar e mais fácil depois na hora da tesoura, né? Você não vai precisar gastar tanto ali com o point cut ou com a desfiadeira para tentar suavizar. Você vai olhar e já vai ter um resultado satisfatório. Então, trabalhar bem a máquina ali ajuda bastante. Com o cantinho da máquina, você já vai direto nos pontos mais escuros, os pontos que precisam ser retirados ali. É como se fosse uma pinça, né? Você vai no lugar certo, tirando aquela quantidade certa ali. Você vai dando aquela texturizada nas partes que precisa ali, texturizando nas micromechas, né? Eu faço isso aí também com o point cut, aí com a ponta da tesoura, texturizando micromechas que ficam escuras, ficam mais escuras ali. E fica feio, na hora de você olhar, você percebe. Talvez a olho nu até você não percebe, mas na câmera ali a gente percebe bastante. Então, na medida que a nossa cosmovisão consegue alcançar, a gente tem que ir tirando esses pontos mais escuros, que é que vai dar todo o charme, vai ficar aquele degradê instagramável mesmo, que o Adailto faz, que o seu Elias faz, que não é fácil de fazer, mas a gente está buscando chegar lá. Depois eu venho com a tesoura normal, a tesoura de corte, tirando o peso, tirando somente o peso, somente o excesso ali, para dar uma equilibrada, para facilitar depois na hora de vir com a tesoura dentada. Tem que ter bastante atenção nessa parte, porque se você entrar demais com o pente, você já faz um buraco ali, já fica mais difícil depois para você desmarcar e você perde, realmente você perde o cabelo, perde a cor ali. Se você tirar demais nessa parte ali, você não vai ter um resultado legal, fica bem complicado. Por isso, eu gasto bastante tempo mesmo, acho que a parte que eu mais gasto tempo é na tesoura desfiadeira, porque com ela a chance de errar é muito menor. Você vai vendo ali o polimento acontecendo, você vai tirando na medida. Se você acha que tem que tirar um pouco mais, você volta e continua e insiste ali no lugar, olha de novo, analisa, muda o ângulo do cliente, vira ele mais para a luz, um ponto melhor ou diferente de luz, né? E vai olhando. Então vale a pena gastar um tempo legal na tesoura dentada, na tesoura desfiadeira, porque ela faz ali a transição perfeita tá nela.
e é muito difícil de você errar. Eu até brinco aqui na barbearia, eu falo que a tesoura desfiadeira, a tesoura dentada é o sal grosso. Você coloca o sal ali, é difícil de você errar, porque ele é mais fácil de você dosar, ele tempera mais equilibrado. Então a tesoura desfiadeira, para mim, ela ajuda muito a dar esse equilíbrio, a trazer essa, esse brilho pro degradê. Ajuda demais. E não só na parte do degradê ali, mas também na hora de tirar o peso na parte da conexão. Na conexão do topo com a lateral também, a desfiadeira tem um papel bastante importante ali. Tira peso, ela suaviza, ela dá aquele caimento bacana, aquele encaixe legal, que a gente olha aí os penteados muito bonito e é praticamente a desfiadeira que dá essa texturizada. Você tem outra forma de fazer também, que é texturizando aí com a ponta da tesoura, né? Na hora de você cortar o topo, a lateral ali, pegando as mechas e texturizando ela. Mas com a desfiadeira já dá para ter um resultado bem legal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se gostou, compartilhe e curte.